Boa noite. Boa noite a todo mundo. Quero desde já agradecer a presença dos nossos visitantes. Meu Deus abençoe sua vida ricamente. Que o Senhor seja contigo, que você possa sair daqui desse lugar abençoado, fortalecido, revigorado no nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou continuar falando sobre o tema da parte da manhã, que é terminar aquilo que eu comecei. Tem duas mensagens aí, você fica, vou pegar bastante tempo hoje, viu? Você pode abrir a sua Bíblia aí, o texto. O texto é Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Estamos falando sobre a jornada, falando primeiro sobre a jornada do mentor. E nós estamos lá na último, antes do verdinho lá. Último antes do verdinho. Falando sobre a jornada do mentor. Características da vida de Elias como um discipulador. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Essa letrinha aqui não tem jeito não, dá para montar aqui na mão não. Reis 19, primeiro de Reis 19. Versículo 13 em diante. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, ou Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nícia, ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não abriu. Está iniciando? Bom, nós falamos de manhã sobre que o discipulador, segunda característica de Elias, a primeira delas, é que ele tinha discernimento. Nós vimos isso no texto, quando ele diz bem assim, que ele percebeu. Ele viu todo aquele negócio acontecendo e ele percebeu a voz do Senhor naquele murmúrio. E aí ele sai da caverna. Então ele tem discernimento da voz de Deus. A Bíblia também nos diz bem assim, vai para ele. Então ele é um homem obediente à voz de Deus. Então ele não só ele consegue discernir, ele obedece à voz de Deus. Nós vimos também que Elias era um homem que inspira por suas vitórias. Discipulador, nós vimos isso, é o mentor.
não é uma pessoa que serve de guia, de inspiração, ele é uma pessoa que discipula outros. Então o que acontece? Nós vimos que Elias foi um homem que tanto ouviu a voz de Deus, obedeceu e contou as suas vitórias para Eliseu. Mas também nós vimos que Eliseu, ele habilitou Elias. Elias habilitou Eliseu quando ele abriu o seu coração e falando suas fraquezas. Nós vimos isso, porque quando você conta das suas vitórias, você se coloca em uma posição. Aliás, quando a gente ouve, não é a gente se coloca, quando a gente ouve alguém contando sobre os grandes feitos que o Senhor tem feito na vida dele, ou realizado por intermédio dele, nós olhamos para ele achando que ele é muito alto, e é difícil chegar nesse lugar. Como eu contei de manhã falando sobre Eliseu, Elias falando assim, desce fogo do céu. Você imagina Eliseu ouvindo isso? Ele fala assim, nossa, eu nunca chegarei a esse ponto, eu nunca chegarei nesse lugar, eu nunca vou ser como Elias. Mas Elias também conta que depois disso ele teve medo e fugiu. E como é que eu sei disso? Porque está escrito. Se está escrito, ele contou para alguém isso, ele estava sozinho. Elias estava sozinho na caverna. Elias estava sozinho quando o pão foi dado, quando ele foi, come e bebe, porque você tem uma caminhada longa para fazer. O Elias estava sozinho. Não tinha ninguém para registrar. Então ele abriu a sua boca e contou para Eliseu. Abriu seu coração para ele. Falou de sua fraqueza e mostrou quanto homem ele era. E como disse na parte da manhã, o próprio Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou com insistência e Deus respondeu. Então a gente entende que um mentor, um discipulador é aquele que ele tanto discerne, ele tanto obedece, ele tanto inspira, mas também ele possibilita, habilita o seu discípulo. E por fim, a última, ele não abriu, mas eu sei na minha cabeça está aqui. Porque nem no papel tem esse negócio aqui. Ele é generoso em repartir aquela porção que ele recebeu. Aonde eu vejo isso? Eu vejo na vida de Elias. Elias é um mentor que reparte com generosidade a porção que ele recebeu. A Bíblia nos fala bem assim, no capítulo 2 de 2 Reis, que Elias e Eliseu estavam numa caminhada, numa jornada. E aí ele fala bem assim, olha, você sabe que Deus vai me tomar de você. O que você quer? O que você quer? E aí Eliseu pede para ele, me dê a porção dobrada do seu espírito. Elias não disse bem assim, caraca, você está maluco? Não posso te dar isso? Ele não fala dessa forma. Ele não diz isso, ele não diz, não, isso é proibido, isso não cabe a mim. É isso que ele faz? Não. Não é isso que Elias faz. Elias fala, se você ver a hora que eu subir, você vai ter. Então ele promete, ele faz, ele cria uma condição para que o discípulo dele, Eliseu, pudesse realmente receber aquela porção da parte do Senhor. E não só uma porção dobrada, exatamente aquilo que ele pediu. Então Elias não bloqueou, Elias não limitou, Elias não disse, não, isso não é para você. Ele disse, sim, pode ser, mas você precisa me ver subir aos céus. Então, do mesmo modo, você entende que Elias, como mentor, é alguém que reparte generosamente aquilo que ele recebe. Então, você vai ver isso na Bíblia em vários lugares. Em vários lugares. As pessoas repartindo aquilo que tem. Repartindo com generosidade aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. E entenda bem. Eu acredito nisso. Eu acredito que você pode receber realmente um manto de alguém, um manto no sentido de uma unção, uma porção, um encargo. Eu acredito nisso. Eu acredito que você pode fazer isso, porque a Bíblia mostra isso para a gente. Mostra na vida de Elias que ele fala bem assim, você vai ungir o profeta em seu lugar. Você vai colocar a mão sobre ele, você vai derramar sobre ele, e ele vai ser o homem que vai continuar aquilo que começou na sua vida, Elias.
Jesus disse isso: olha, eu vou para o céu, mas eu vou mandar o Consolador para vocês, eu vou derramar sobre vocês. Vai ser muito melhor, é muito melhor que eu suba, é muito melhor que eu vá, é muito melhor que eu chegue lá, para que o Espírito Consolador seja derramado sobre você. Então, uma das coisas que a gente precisa, não entendi, meu irmão. Sair. Mais ou menos. Bom, isso é o final. É o último ponto da mensagem de manhã. Então, para dar continuidade, vai falar agora sobre a jornada do discípulo. Conseguiu abrir aí? Fechou, travou, bloqueou? O que deu? Bom, então vamos falar de tudo que está na minha cabeça. De tudo que está na minha cabeça. Ainda aqui no texto. Na jornada dos discípulos, vamos ver as características da vida do discípulo na vida de Eliseu. É exatamente isso que nós vamos ver agora nessa noite. O que acontece na vida de Eliseu, que é extremamente importante a gente entender, que nós precisamos compreender da parte do Senhor. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E, gente, quando ele lança o manto sobre ele, aqui uma coisa importante a gente entender. Lançar o manto aqui era uma representação do que ele estava chamando ele do discipulado. Lançar o manto aqui também era uma representação na Bíblia de que quando uma pessoa ia ser adotada, isso acontecia. Então, figuradamente, Elias está adotando Eliseu. Figuradamente, Elias está chamando Eliseu para a caminhada. Ele não diz nada, ele só fala isso, ele só coloca o manto. Mas para Eliseu era extremamente, era claro aquilo que estava acontecendo com ele. Ele estava sendo chamado para isso. Assim como os discípulos um dia foram chamados, e eles responderam imediatamente. Assim como os discípulos foram chamados, entenderam, Eliseu entendeu. Então, a gente continua dizendo o seguinte, que ele manda o manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois você já sabe o que eu fiz contigo. Importante a gente entender mais uma coisa aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de característica na vida de Eliseu como discípulo. O que é que a gente precisa entender na vida de Eliseu como discípulo? A primeira é que ele obedece à voz, ou ele entende o chamado que recebeu. É preciso nós entendermos isso aqui. Todo discípulo precisa compreender o chamado que recebeu. Nós fomos chamados para servir. Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, todo aquele que quer ser meu discípulo, nós somos chamados discípulos. E como eu disse na parte da manhã, que todo cristão é um mentor, todo cristão é um discipulador, todo cristão é chamado, tem de propósito a missão da grande, comissão de fazer discípulos de todas as nações. Então entenda muito bem que não tem como ser um discipulador sem ser discípulo. É impossível ser um discipulador, alguém que guia outros, se não é um discípulo. É impossível. Impossível. Então nós precisamos atender o chamado
A gente precisa entender que nós somos chamados por Deus. Sabe? Deus te chamou. Deus chamou você pelo nome, diz as Escrituras. Ele chamou você para que você fosse um discípulo dele. Então, Eliseu, ele entende claramente. Ele entende claramente o seu chamado. E você precisa entender isso. Ele entende claramente. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia declara que ele falou assim: deixa eu só beijar meu pai na mão. Está chegando, hein? Deixa eu só beijar meu pai e minha mãe. Deixa eu lá despedir dos meus pais. Tem até uma música, né, pastor? Ela que gosta dela. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. E me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Aleluia, está chegando. Abre aí, meu irmão. Abre aí. Porque tem uma coisa muito forte ali para dizer para você. Mas não tem esse negócio aqui, porque Adam Clarke foi um discípulo, foi um homem de Deus. E ele disse algo muito poderoso. Ele disse o seguinte: que quando Elias falou para Eliseu: pai, você sabe o que eu fiz com você? Você sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o teu chamado, quem te chamou não fui eu, cara. Quem falou que você não fui eu. Eu aqui só estou representando alguém. Eu sou representante de alguém. Eu não sou a voz que te chama. Eu sou aquele que só simplesmente está. Você está ouvindo por mim, mas quem te chamou foi Deus. É Deus que te chama. É Deus que te convocou. Então a sua responsabilidade não é para com o homem, é para com Deus. Então nós precisamos entender claramente isso. Vamos lá, essa agora. Foi? Eu acho que não tem função não. Foi? Deu ruim mesmo. Então, voltando agora para baixo. Então o que acontece? O chamado de Eliseu não foi uma voz do homem. Entenda muito bem, quando você converte, a voz que fala com você é a voz do Espírito Santo. Quando você converte, é a voz de Jesus que te chama. Ele fala que ele te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Então a sua responsabilidade é com Deus, não é com os homens, queridos. A gente precisa compreender isso. Que a nossa vocação, ela não vem de homem algum, ela não vem de pessoa nenhuma, ela vem do Senhor. Então ele chama Eliseu: vai, você pode ir, mas sabe o que eu fiz com você? Pode ir, mas você sabe a responsabilidade que você tem. Então eu e você somos responsáveis pela voz que nos chama. E a característica do discípulo, ser discípulo, primeira característica é que ele entende a voz que chama. A segunda característica do discípulo é que, na pessoa de Eliseu, é que ele responde, ou ele entende a responsabilidade que ele tem. Ele compreende isso e ele faz isso. A Bíblia nos declara bem aqui que ele faz exatamente isso. Ele queima as carroças, ele para, ele estava na última junta de boi, ele estava com a última arado, o 12º, ele para, desmonta aquilo, quebra, despedaça todo. O que foi? Deu certo? Tem uma comunicação, se quiser que eu lancei ali. Me deu ponto aqui, ó. Vai falar lá no microfone, tá? Se for tá dando errado. Deixa. Aleluia. Vai dar aleluia aí? Aleluia. Glória a Deus.
Eu creio em milagres. Ah, quando eu falei isso hoje, eu tenho que falar isso, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Não é para coisa não. Nossa, eu acredito em milagres. Com todo o meu coração eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. 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 Vai ser bom demais. Eu estou nela. Cadê o? Bota aí para a antena. Vamos ver se vai. Não está indo. Passa aí para mim. Primeira vez que capítulo 19, 19, volta para a pregação. É impossível ser um mentor sem antes se tornar um discípulo. Pode passar. O que é um discípulo? A palavra discípulo deriva do latim, que é discípulo, sendo que no primeiro século depois de Cristo transmitia a ideia de aluno ou aprendiz. Essa palavra está estritamente relacionada à disciplina, a ideia de uma maneira de viver, um estilo de vida. Pode passar. O nosso chamado está ali em João capítulo 12, versículo 26. Se alguém quer ser meu discípulo. As características bíblicas do discípulo na vida do profeta Eliseu. A primeira, entende a urgência da voz que o chama. Pode passar. Tua chamada não partiu de mim. Adam Clarke dizendo isso, interpretando ou conjecturando a respeito da voz de Elias. Tua chamada não partiu de mim, mas de Deus. A ele e não a mim. Entenda bem, querido, a ele não a qualquer homem. A ele e olha o que o apóstolo Paulo diz. Procure apresentar-te a Deus aprovado. É o Senhor. Ele diz, olha, eu sou uma pessoa chamada por Deus para ser um apóstolo. Olha, eu fui chamado, não por intermédio do homem, mas por intermédio da voz que me chama. Então, tua chamada não partiu de mim, mas de Deus. A ele e não a mim. Tens a responsabilidade de usar e abusar desse direito. Pode passar o próximo. Ele entendeu qual é o custo da obediência. O texto diz que ele vai se despedir dos pais dele. O texto mostra isso aqui claramente. Que ele queima as carroças, ele queima as carroças para fazer um sacrifício. Alimenta o seu povo. Alimenta os seus de casa. Vai lá e dá um beijo no pai e na mãe. Interessante que a Bíblia não fala que ele despediu dos seus irmãos. Né? O texto sagrado não diz isso. Vou ler para você. Voltou. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. A Bíblia não declara que ele foi lá despedir dos irmãos dele. Talvez ele deixou só os pais dele e foi embora. Ele sabia o custo da obediência a Deus. Vai passar. A W12 nos diz o seguinte: a salvação é de graça, mas a vida com Deus custa tudo. Eu não sei o que custou para você. Eu não sei o que tem custado para você. Eu não sei o quanto custa para você a obediência. Eu não sei o quanto custa isso para você. Eu não sei quanto você entende, né, do preço a ser pago, do custo a se responsabilizar, a pagar, a obedecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A obediência exige de nós. O Senhor Jesus, o discipulado, exige de mim e de você algo muito importante. Algo de nós. Vai nos custar alguma coisa. Entenda bem. Vai nos custar alguma coisa. Sempre vai nos custar alguma coisa. Para termos algo, nós precisamos deixar outros. Não tem como ter. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem, é impossível. Ou é um, é outro. Então tem um custo. Ser discípulo tem um custo. Eliseu entendeu claramente o custo da obediência à voz. Mas não só isso, ele também, pode passar,
ele assume firmemente sua responsabilidade. Ele não só, ele entende a urgência da voz. Você imagina, Eliseu era agricultor, cara. Preste atenção. O que tem a ver profeta com agricultura? Ministério profético com agricultura. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sei mexer com terra, eu sei mexer com boi, eu sei fazer isso, aquilo, outro. Eu sei plantar, eu sei cuidar dos animais. O que tem a ver com agora ser profeta? Agora eu estou recebendo algo. Ele entende isso. Ele entende o chamado dele, ele entende a vocação dele, ele obedece à vocação, sabe do custo que tem, mas ele se pega firmemente à sua responsabilidade. Assim como o apóstolo Paulo disse diante do rei, fique sabendo, rei, que eu não fui desobediente à visão celestial. Fique sabendo, rei. O escritor de Hebreus diz para a gente pegar com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então ele assume firmemente sua responsabilidade. E o Senhor Jesus diz algo: ninguém coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Ficar contemplando as coisas do passado. Ficar contemplando as coisas do passado. Olhando para trás e ficar pensando sobre. Gente, entenda bem, não é só coisa ruim não. Não é só você ter que estudar para ter as coisas do passado, eu ficar olhando para a minha vida de louco lá, né? Usando droga, bebendo, trabalhada. Às vezes a gente pensa assim, que é só isso. Que é só isso. Que é só contemplar a vida de pecado, não é só contemplar a vida de pecado não. Não é só contemplar a vida de pecado não. Não é só isso. Pode ser uma vida boa, pode ser uma vida tranquila, pode ser algo, pode ser algo que Deus está falando para você, e você precisa pegar a mão na arada, sem contemplar as coisas que ficaram para trás. Você não pode ficar, porque você não é apto. O que vai fazer quando você fica olhando para trás, e vendo no saudosismo, olhando para trás e vendo no saudosismo, o que vai acontecer? Você vai perder a direção do arado. Então fica firme, fica firme, segura firme o arado e não olha para trás. Ele entendia o custo, ele entendeu a voz, ele entendeu o custo e ele assumiu firmemente a responsabilidade. Do mesmo jeito que nós, ele diz aqui no texto, então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. A Bíblia vai declarar exatamente isso aqui para a gente, que ele toma e faz, ele assume firmemente e ele passa a servir Elias. Ele vai, ele deixou, ele largou para trás e foi. Próximo dia. Uma das coisas que eu entendo aqui realmente, que todo discípulo precisa entender uma característica do discípulo, é que ele recebe o prêmio da perseverança. Todo discípulo recebe o prêmio da perseverança. Todo discípulo é uma característica. É uma característica. Ele recebe o prêmio da perseverança. Eliseu não fez isso? Vamos lá para Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 2. O texto vai dizer, lembra? Voltei a falar agora. Volto lá na história com Elias, e Eliseu na jornada, ele faz a promessa. Ele pede, olha, eu quero a porção dobrada, ele falou, te dou, mas se você me vê, e aí você vai ver Elias dispensando 3 vezes Eliseu. Você vai ver Elias falando bem assim para Eliseu, fica aí, cara, eu vou para frente aqui, você fica aí. Aí, no ambiente que ele estava lá, os caras falavam bem assim, os filhos de profeta, os alunos do profeta, né? O pessoal da escola do profeta, dizendo assim, olha, está sabendo que o Senhor vai tomar o seu Senhor hoje, né? Deus vai tomar o seu Senhor hoje. O profeta disse, eu sei, não quero ficar conversando sobre isso não. Aí eles vão para ele, pessoal, eu vou para a cidade tal, fica aí. Ele disse, não, nenhuma vez ele diz isso. Ele disse, não, aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu vou estar junto.
desperdício foi o último. É a morte. Ele diz bem assim, eu vou com o Senhor, não me deixe desistir. Ele perseverou e alcançou a promessa. Qual era a promessa? Porção dobrada do Espírito. E ele recebeu isso. Vai passar. Mas ele entende o preço da unção recebida. Porque uma coisa que Elias disse, ele falou assim, você pediu uma coisa dura, hein? Você não pediu uma coisa fácil, não. Anos atrás eu li um livro chamado Oração e Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill é um homem que fala muito sobre avivamento. Ele tem uns 4 livros falando sobre avivamento, que eu sei em português. E ele diz que ele conta. Está ali atrás dele. Ele conta que quando ele estava bem velho, foram seminaristas lá na casa dele e pediram para ele, para que ele orasse por eles, para que Deus derramasse a unção sobre eles, a unção dele sobre eles. Ele falou bem assim, os alunos seminaristas pediram isso. E aí ele escreve e fala para o filho dele o seguinte, pode passar, para a próxima frase. Todos querem meu manto, todos querem minha unção, mas ninguém deseja meu pano de saco sem cinzas. Toda a unção, toda a glória tem um custo. Tem um custo. Eliseu estava consciente disso. Eliseu não entendeu, ele ouviu de Elias todas as histórias. Ele viu o tanto que Elias passou. Ele viu as coisas que Elias passou. Ele quis ainda assim prometer a porção dobrada do seu espírito. Entenda bem, se nós falamos sobre a porção dobrada do espírito, se a unção é dobrada, então a luta, naturalmente, as lutas também serão maiores. E agora eu me lembro, falando só das lutas serem maiores. Eu lembro do pai do pastor Saulo. Uma vez eu estava lá, seu Dodô, sabedoria de seu Dodô. Seu Dodô era marinheiro, não é isso? E eu estava lá em Caxias do Sul. E nós conversando, eu falei assim, seu Dodô, qual foi a pior tempestade que o senhor pegou no mar? O seu Dodô respondeu com grande sabedoria. Ele disse o seguinte, quanto maior a nau, maior a tempestade, ou maior a tormenta, é a palavra que eu uso. Quanto maior a embarcação, mais forte a tempestade. Quanto maior a embarcação, pior é o vendaval. Quanto maior a embarcação, mais fortes são as ondas. Quanto maior a embarcação, entenda, quanto maior a unção, mais lutas nós vamos ter. Não tem como. Não há glória sem luta. Não há triunfo sem batalha. Eliseu era um rapaz, um homem, que entendeu claramente que recebeu o prêmio da perseverança, que foi a unção, que foi a porção dobrada do Espírito de Elias. Mas Eliseu também entendeu que isso custaria ele. E nas palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele nos diz o seguinte: vocês acham que o aluno é diferente do mestre? Vocês acham que o servo é melhor do que o Senhor? Se perseguiram a mim, perseguiram a vós. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Mas Jesus não disse só essa parte. E uma coisa importante a gente entender aqui. Jesus disse o seguinte: mas se ouviram a mim, também ouvirão a vocês. Vocês entenderam o que eu disse?
Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós vamos ser odiados porque Jesus foi odiado? Sim. Nós entendemos, nós recebemos o prêmio, né, da perseverança? Sim. Mas nós entendemos claramente que nós também temos os custos, tem algo que nos custa, as lutas, as batalhas. Porém, a gente precisa compreender que da mesma maneira que ouviram Jesus, vão ouvir a nós. Forte isso, né? Você já parou para pensar nisso? Você está vendo o que Jesus está dizendo para você? Você está vendo o que Jesus está prometendo para você, como discípulo? Você está entendendo que, como discípulo, o que é que você pode carregar? Se ouviram a mim, vão ouvir vocês. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. A unção dele está sobre nós. Eu lembro que essa semana já tive uma experiência muito legal. Eu estava conversando com a minha esposa. E aí, por algum motivo, eu cheguei nesse texto. Eu falei nesse preto, repousa sobre nós uma unção. Nós temos uma unção e sobre nós. Nós fomos ungidos sobre. E acredito que todo mundo pode receber a mesma unção. Todo mundo. Mas eu falei para ela, nós temos uma unção que a gente recebeu. Está em Isaías 61. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os que estão cativos, para consolar os que estão deprimidos, para dar uma roupa de festa em vez de luto, para dar hora de alegria em vez de tristeza, para anunciar o ano aceitável do Senhor como o dia da sua vingança. Nesse dia, eu estava lá em casa capinando. Eu falei para ela isso de manhã, no café, e aí eu estava capinando lá, limpando, eu tenho lá de casa, uma parte do. E aí chegou um rapaz lá, Christian chegou lá, pastor, tem um cara ali que quer falar com você. Eu falei, ele está procurando alguém para ele orar. Eu falei, você vai, vai você, ué. Aí eu falei, não, eu queria um pastor. Eu falei, ok. E aí o pastor Saulo e o pastor Elvio não estavam aqui. E aí ele falou bem assim, vai lá, eu fui lá. Quebrantado, chorando, encarcerado. E na hora que eu estava ouvindo ele, falando com ele, eu lembrei exatamente daquilo que eu tinha dito de manhã. Repousa sobre mim uma unção. Repousa sobre mim uma porção. Eu carrego algo, eu carrego o Espírito de Deus. A Bíblia nos fala isso, nós somos vasos de barro. E dentro de nós tem algo precioso, que é o Espírito de Deus. Deus te ungiu, querido. Há um custo, sim, mas você pode falar para as pessoas. Você pode ser um discípulo e você tem essa unção sobre você. Creia. Creia nisso. Todos querem meu manto, mas ninguém entende claramente. Entendo que tem custo, mas também tem glória. Também tem vitória. Também tem o lado bom de tudo isso. É de você ser um vaso escolhido, um instrumento de Deus, para a proclamação do Evangelho na terra, para cumprir o propósito eterno de Deus nessa nação, nessa cidade, nesse estado, no planeta, porque Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Então, pode passar para nós. É um desafio. O desafio é o primeiro, avalie sua vida. Qual ponto é mais difícil para você? Eu vou lembrar. Urgência do chamado, custo da obediência, firmeza na responsabilidade, ou recompensa da perseverança, ou custo, né, que isso vai ter. O que é mais difícil para você? Isso é uma pergunta que precisa ser feita. Segundo desafio, fazer um plano para mudar essa situação. Fazer um plano para mudar essa situação.
Talvez você pense, poxa, eu não sou tão perseverante. Preciso ser mais forte na perseverança. Então, como que eu posso ser perseverante? Eu preciso fazer um plano. Talvez, poxa, cara, olha, eu não consigo responder tão prontamente à urgência do meu chamado. Eu estou com o coração tão disposto a responder aquilo que Deus está falando para me direcionar. Ou, enfim, que seja nesses pontos. Faz um plano para você cumprir. E outra coisa, o que é que você vai fazer hoje para começar a mudar isso? Nós precisamos de urgência. Nós precisamos de estar com o alarme ligado, a sirene ligada. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e responder a Deus esses pedidos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Procure para mim, Miguel. Senhor, me conhece.
certo alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós queremos isso. Nós queremos brilhar, Deus, como farol. Usa-nos, Senhor. Sonda-nos e leva-nos à sua graça. Que Deus abençoe sua vida. Que a shalom do Senhor esteja sobre você. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Nós temos um cafezinho de pau. Ah, sim, deixa eu pegar aqui. Porque senão vai cair. Pode pôr. Pode pôr?